Capítulo 24. Partilhando o lanche. Aos poucos, a sala estava lotada. Os alunos conversavam ao mesmo tempo, enquanto o professor da primeira aula não se apresentava. Quando Ana e Pedro se sentaram nas cadeiras do fundo, próximos a Patrícia e Tiago, a professora Mirna de História entrou na sala e, sem dar bom dia aos alvoroçados adolescentes, escreveu o título da matéria com o pincel azul no quadro. Parou em frente à sala e, quando os alunos a perceberam, o silêncio foi tomado conta da sala. Bom dia a todos, disse ela com sua cordial simpatia. Página 32. Alguém lê em voz alta os 2 primeiros parágrafos. Pedro, cochichou Tiago, enquanto uma garota lá na frente lia a matéria. Não vamos poder nos encontrar em casa hoje à tarde. Avisa a Ana, já falei com a Patrícia. Por que não? Pedro questionou olhando de soslaio. Meu avô não está se sentindo muito bem. Algo sério? A preocupação cruzou o rosto de Pedro junto com a pergunta. Nada além do que ele já está enfrentando. Atenção, fundão! Chamou a professora Mirna. A aula é aqui na frente. Tiveram que esperar até o intervalo para continuar a conversa. Enquanto todos saíam para o pátio, Ana, Patrícia e Pedro reuniram-se no fundo da sala a pedido de Tiago, que tirou da bolsa uma garrafa térmica e um pequeno pacote. O que é isso? Perguntou Ana, puxando para si o pacote e lendo. Granola, levantou os olhos para Tiago. O que é granola? São vários cereais adocicados, respondeu Tiago, pegando das mãos de Patrícia copos plásticos que ela havia buscado antes do início das aulas. Ana passou o pacote da tal granola para um amigo. Havia no rosto dela uma certa expressão de desconfiança, enquanto Pedro também olhava da mesma forma. Nenhum deles ousou perguntar o que havia na pequena garrafa térmica de alumínio. Os 4 copos plásticos foram colocados cuidadosamente sobre a mesa escolar usada por Patrícia. Tiago abriu a granola e encheu os copos até metade com cereais. Entre os olhares que variavam entre a dúvida e o receio dos demais amigos, ele parecia o único animado com a ideia de comer aquela coisa sem cor. Que caras são essas? Perguntou Tiago depois de completar o último dos copos. Ah, podem parar. Hoje vocês não vão comer nenhum salgado oleoso da cantina. Ele pegou a garrafa térmica e girou a tampa. Despejou em cada um dos copos um líquido grosso e branco, enchendo-os até a boca. Granola com iogurte de coco. Pegou 2 copos, estendendo um para Ana e outro para Patrícia. As garotas pegaram com um sorriso desconfiado. Certamente preferiam se empanturrar com alguma guloseima da cantina. Ana cheirou seu copo e Tiago serviu o de Pedro. Isto é... disse Patrícia com um fino bigodinho de iogurte no lábio superior. Muito bom, completou Ana. Como é mesmo o nome? Perguntou ela mais interessada. Granola? Quero mais, disse Pedro enfiando o dedo no copo para pegar os cereais que ficaram no fundo. Essa coisa é boa. Os 4 amigos sentaram ao redor da mesa e Tiago serviu cada um dos copos novamente. Vocês têm que comer menos esses salgados oleosos vendidos na cantina. Um dia o corpo vai cobrar todo esse exagero. Não seja trágico, Tiago, disse Pedro mastigando a granola. Pior é que ele tem razão, Pedrinho, concordou Ana. Nós comemos salgadinhos e tomamos refrigerante todo dia. Eu já tô ficando gordinha. Os outros 3 olharam para Ana, observaram suas bochechas sardentas bem avermelhadas e começando a ficar rechonchudas. Que foi? Perguntou a garota, baixando o copo de iogurte, deixando um fino bigode branco. Ah, nem venham. Eu sei que engordei um pouco nos últimos meses. Todos riram. Patrícia estendeu seu copo para que Tiago colocasse mais granola e iogurte de coco. Não é questão de ser gordo ou magro, disse Tiago, servindo Patrícia. É uma questão de saúde. Não vejo vocês comendo nada saudável. Tem que comer legumes, verduras e comida com menos óleo e gorduras. Falando em saúde, Pedro chamou a atenção para si. É algo sério com seu avô, Tato. Vocês sabem que meu avô já tem idade bem avançada. Ele acordou bem disposto hoje e a mamãe disse que não seria bom qualquer excesso para ele.
Os amigos fizeram uma expressão de pesar, não só por não poder ter os estudos marcados, mas pelo estado de saúde do Sr. José. Mas eu tenho uma ideia, e se vocês concordarem, poderemos ouvir mais uma lição do meu avô ainda esta semana. Claro, diga! Pedro se entusiasmou antes mesmo de ouvir a proposta. Falei com minha mãe hoje cedo quando ela contou que o vovô não estava bem. Ela sugeriu que nos reuníssemos na sexta-feira, por volta das 4 horas. Poderíamos fazer o pôr do sol juntos e lancharmos logo depois. Minha mãe disse que leva vocês para casa após o lanche. Que acham? Preciso pedir para minha mãe, disse Ana. Eu também, disse Patrícia, mas é quase certo que ela vai deixar. Ainda mais se sua mãe se comprometeu em nos levar para casa. Conte comigo, eu vou, sorriu Pedro, que já havia participado de um pôr do sol com a família de Tiago. Após as aulas, Pedro foi para casa, deixou a mochila em seu quarto e foi até a cozinha onde Cida, como de costume, estava encerrando a preparação do almoço. Sentou-se na cadeira enquanto a governanta mexia nas panelas. Cida, perguntou Pedro ao som de algo borbulhando no fogo, o que você e a mamãe conversaram ontem? Ela olhou para o garoto por sobre os ombros e voltou sua atenção para o fogão. Desligou as chamas e colocou a panela de arroz e molho vermelho com almôndega sobre a mesa, juntamente com um prato de salada. Cida sabia que Pedro estava esperando para fazer aquela pergunta desde o dia anterior. Disse, sirva-se. Por um frustrante momento, Pedro achou que não receberia nenhuma resposta. Mas assim que terminou de fazer seu prato, Cida, que também já estava começando a comer, disse... Conversamos sobre muitas coisas. Ela comeu um bocado de arroz com molho. Você era um bebê quando comecei a trabalhar aqui. Eu ajudava a cuidar da casa e de você. Ela sorriu, lembrando-se carinhosamente do pequeno garoto. Depois de um tempo, sua mãe foi conhecendo um pouco mais de mim e de minha religião. Conforme você foi crescendo, eu comecei a lhe ensinar sobre Jesus e ensinei até algumas músicas infantis. Sério? Que legal! Mas sua mãe não gostou muito. Com muito jeito, ela me pediu que eu não mais ensinasse a você músicas ou falasse qualquer coisa sobre minha religião. Por que ela lhe pediu isto? Perguntou Pedro com surpresa na voz. Ela disse que gostaria que a religião fosse ensinada apenas pela família. Passou pela mente de Pedro que nunca seu pai ou sua mãe haviam falado nada sobre Deus dentro daquela casa. Se eles tivessem alguma crença, era mais voltada para um certo misticismo, pois tinham uma série de superstições, entre elas a consulta a horóscopos, presença de cristais pela casa, coisas essas que, pelo que estava aprendendo, não tem nenhuma base na Bíblia. Era estranho ouvir dizer que seus pais se preocupavam com seu ensino religioso quando era presenteado com livros, muitos deles de teor totalmente contrário à verdade de Cristo. Pedro ficou triste em pensar que passou a infância acompanhado de desenhos infantis muito famosos, mas sem qualquer conexão com a verdade, quando poderia ter em casa leituras que contivessem a mensagem de salvação. Na verdade, Pedrinho, continuou Cida, seus pais tinham preconceito, temiam que eu trouxesse para dentro da casa deles a religião de uma pobre empregada. Não diga isso, repreendeu Pedro. Eu disse isso para sua mãe ontem. Cida olhou no fundo dos olhos do garoto e ela confirmou o preconceito. Houve um silêncio momentâneo entre os dois até a governanta prosseguir com o assunto. Eu também disse para ela que, aos olhos de Deus, somos todos iguais. Não importa a diferença social que existe entre as pessoas. Deus as ama da mesma forma. Expliquei também que na minha comunidade religiosa há pessoas com menos dinheiro que eu, assim como existem pessoas com mais dinheiro que seu pai e sua mãe juntos. Dentro da casa de Deus, nos tratamos como irmãos, como iguais. Não acredito que você disse tudo isso, exclamou Pedro num suspiro. Eu disse mais que isso. Ela sorriu e comeu mais um pouco. Fiquei uns 10 anos calada, Pedro. Por 10 anos não falei abertamente do amor de Deus para pessoas que estavam precisando ouvir. Eu tive medo de perder meu emprego caso testemunhasse de minha fé. Então ontem você chegou contando da audácia do Tiago. Um menino de 13 anos teve a coragem que eu não tive. Ele testemunhou para o diretor da escola e para um grupo de amigos. Eu me senti envergonhada. Pedro olhou para a mulher à sua frente. Tentou sentir e entender um pouco sobre o que estava passando na mente dela e compreendeu um pouco do que se passou em seu coração no dia anterior.
Não se envergonhe, Cida, disse ele. As pessoas erram. O importante é que você teve coragem de falar ontem, e se minha mãe a mandasse embora, eu não iria deixar. Eu desabafei, Pedrinho. A voz da governanta parecia estar até mais leve. Falei tudo para sua mãe. Falei do amor de Deus e de quão distante ela está dele. Falei da ganância dela e de seu pai em trabalharem tanto sem ao menos poder desfrutar deste trabalho. Falei que você sente saudades deles e que não é saudável eles permitirem você ser educado por livros, televisão, vídeos e internet. Você não disse isso, espantou-se novamente. Já falei. Eu disse muito mais que isso. Falei que você precisa de religiosidade na sua vida, que esta casa precisa de Deus. Falei que sua mãe e seu pai têm de tomar uma decisão na vida, pois estão extremamente estressados e precisam de uma outra atividade, fora do trabalho e compromissos financeiros, que os envolva dentro de uma comunidade diferente do dia a dia deles. E o que minha mãe disse? Ela chorou. Cida fez uma pausa. A expressão em seu rosto parecia ter um agradecimento a Deus, que anunciava o que ela diria seguir. Então, eu orei por ela, pelo seu pai, por você e por sua casa. Pedro ficou ali, diante de seu prato já vazio. A refeição estava encerrada, mas ele ruminava em sua mente tudo o que Cida havia contado. Ela falou ainda que a senhora Isabel não disse mais nada a respeito depois da oração e prometeu que conversariam depois. Levantando-se da cadeira, Pedro foi até a porta da cozinha. Parou quando já estava saindo do cômodo, virou-se e disse com um brilho nos olhos: Sidão, obrigado. Ela sorriu feliz de volta. Obrigado por tudo que você tem feito por nós, todos desta família. E saiu correndo pela casa. No dia seguinte, já na escola, os 3 amigos confirmaram com Tiago a reunião de estudos da sexta-feira. Ana quis saber como era esse tal de pôr do sol, e Pedro, sorrindo para Tiago, disse: acontecem algumas coisas estranhas, como por exemplo a aparição de um ser vestido com roupa de flor roxa cantando Sou uma florzinha de Jesus. As 2 garotas não entenderam quando os meninos riram entre si. Na escola, Tiago tinha se tornado uma pequena celebridade. Sua postura diante do diretor tornou-o um mito naqueles últimos dias, e vários o olhavam com admiração. Os que vinham conversar com ele perguntavam mais sobre sua crença. Ele não perdeu nenhuma oportunidade de falar do amor de Jesus. No dia seguinte, Ana, Pedro, que não colocou seus óculos, e Patrícia foram para a casa de Tiago. Lá chegando, Sansão, o mastim napolitano, estava deitado na calçada vermelha ao lado do dono. Seu olhar animal acompanhou cada passo dos 3 que passaram pelo portão. Se não fosse um cão treinado, provavelmente avançaria nos garotos. Todos entraram na casa. Um cheiro gostoso de bolo assando vinha da cozinha, e a pequena Nina estava na primeira sala em frente à televisão, ouvindo um DVD de um grupo infantil que Tiago disse chamar Nosso Amiguinho. Os cachinhos dela balançavam de um lado para o outro, enquanto seus braços apertavam a pequena e surrada boneca de pano cor-de-rosa. Sentaram-se na sala dos livros e Tiago fechou uma fresta da janela por onde entrava um fino vento gelado, anunciando que o inverno se aproximava. O olhar de Pedro, como sempre, percorreu a estante dos livros e, não resistindo, foi até ela ler alguns títulos. Pensou um pouco no grande conflito presente do Senhor José que ele estava lendo, ou melhor, estava devorando, pois já estava quase na metade da volumosa obra. Ali na estante havia um pequeno pacote colorido em amarelo e vermelho, e Pedro supôs ser o presente para Patrícia. Minutos depois, o senhor José veio, empurrado em sua cadeira de rodas pela senhora Laís, que sorriu cumprimentando a todos. Havia um sorriso na face do velho homem, disfarçando um pouco os pesados traços de cansaço. Os últimos dias não tinham sido bons para ele. Prontos? Perguntou o homem com a rouca voz transbordando de animação.